Olá, nono ano, aqui é a professora Márcia, professora de Geografia, e vamos à nossa aula de hoje. Bom, o tema da nossa aula de hoje é Estado, Território, Nação e País. Na aula anterior, eu deixei a seguinte pergunta para vocês. Na próxima aula, vamos falar sobre Estado, Nação, Território e Povo. E você, o que você entende sobre esses termos? Essas aqui são algumas respostas de vocês. Então, alguns falaram que não entendiam nada, outros falaram que entendiam mais ou menos, outros falaram que entenderam muitas coisas. Alguns de vocês colocaram alguns conceitos, como os termos indicam que existe uma população nesses lugares. Outros deram uma definição um pouco mais complexa, como o Estado é uma instituição constituída pelo governo, o povo e o território e exerce soberania, é feito pelo Estado. Estado é o conjunto de municípios e saliento ainda que o nosso Estado, ele é composto por 102 municípios. E outras definições, como vocês podem observar abaixo. Bom, mas o que é o Estado? O Estado ele é formado pelo conjunto de instituições públicas que representam, organizam e atendem, ou pelo menos deveriam atender, os anseios da população que habita o seu território. Entre essas instituições que formam o Estado, podemos destacar o governo, as escolas, as prisões, os hospitais, o exército, e existem diversos outros, como as leis, que organizam o Estado. E nação? Bom, nação ela é definida pelo conjunto de características culturais, pelas tradições, pelo idioma, entre outros fatores que formam a identidade pela qual os indivíduos se identificam e se sentem parte de um grupo. As nações antecedem o Estado e têm um caráter mais subjetivo e humano. Um Estado pode ser formado por diversas nações, assim como uma nação pode estar dividida em diversos estados. Nações sem estados. Os curdos, os palestinos, os tibetanos, os bascos e chechenos são exemplos de nações sem estados. São grupos sociais que apresentam características culturais, linguísticas, religiosas e históricas diferentes do grupo que governa o território que eles ocupam. Esses grupos lutam para preservar suas tradições e características que os diferenciam do restante da população do território onde eles vivem. Em alguns casos, as nações sem estados reivindicam o direito de governar os territórios que ocupam, de acordo com suas próprias leis e seus próprios costumes, o que muitas vezes geram conflitos. Vamos a alguns exemplos. Nós temos, por exemplo, os curdos, que é a maior nação sem Estado do mundo, com 26 milhões de pessoas. Temos também a Palestina. Lá, eles reivindicam a criação do Estado palestino e a devolução de terras ocupadas por Israel. Temos também o caso dos tibetanos, que de tradição budista solicita a criação do seu próprio Estado. A China, que é a dona do território que eles ocupam, oprime de forma violenta os movimentos separatistas. Temos também o caso dos chechenos. Eles vivem nas montanhas do Cáucaso, que é território russo, que não reconhece essa nação como independente. Esse mapa aqui, vocês conseguem visualizar melhor a nação curda. Ela está dividida no território da Turquia, eles ocupam também parte do território da Síria, do Iraque, do Irã, do Azerbaijão, da Armênia. Então, a nação curda, ela não tem um estado, ela está dividida em diversos estados. Eles reivindicam a criação do seu próprio estado, que seria chamado de Kurdiquistão, e essa seria a bandeira do estado Kurdiquistão. Sendo que para a criação desse Estado, esses países aqui, Irã, Iraque, Síria e Turquia, precisariam ceder parte dos seus territórios para a formação desse Estado independente, o que gera diversos conflitos na região. País. O que é país?
O país ele tem um aspecto mais geográfico, que normalmente sempre coincide com o estado, mas existe alguns estados e nações que não têm países, como, por exemplo, os Cavaleiros de Malta. Os Cavaleiros de Malta é um estado sem país. Já os ciganos é uma nação que não tem país, respectivamente. Mas quantos países existem no planeta Terra? Bom, para a Organização das Nações Unidas, existem 193 países. Ela parte do princípio que um território é considerado um país se tem os limites geográficos bem definidos, possui uma população residente, possui uma moeda própria e autonomia econômica, exerce a soberania nacional. Mas existem alguns países que a ONU acaba não contabilizando nessa lista dela. Mas eles têm, digamos assim, eles são chamados de observadores permanentes, que é o caso do Vaticano, Taiwan, Kosovo e o Estado da Palestina. Mesmo a ONU não considerando eles países, eles têm uma certa autonomia dentro da organização. A ONU também deixa de fora possessões de territórios, como é o caso da Groenlândia, de Aruba, das Ilhas Caimã, que respectivamente pertencem à Dinamarca, à Holanda e à Inglaterra. Então, como esses territórios pertencem a outros países, a ONU também não considera um país independente. Apesar da ONU ser a instituição mais amplamente reconhecida como oficial para definir os dados, outras organizações também assumem uma contagem própria em relação aos países. É o caso da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, e o Comitê Olímpico Internacional. A FIFA contabiliza 211 países, enquanto o COI tem um total de 202 países membros em suas organizações. Hong Kong e Macau fazem parte da FIFA, mas não para o Comitê Olímpico. Veja o caso do Reino Unido. O Reino Unido está aqui representado nesse mapa ao lado. Ele é composto por Inglaterra, Países de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Nem todos os governos independentes são contabilizados e pelas Nações Unidas, Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e Países de Gales contam como um único país, porque cada um deles, apesar de fazerem parte do Reino Unido, eles têm seu próprio governo, eles são países independentes, mas a ONU, na hora de contabilizá-los, conta como todos eles fizessem parte de um único país. A principal diferença está no fato da FIFA considerar os territórios do Reino Unido como países diferentes. Assim, a Inglaterra, a Escócia, a Irlanda do Norte e Países de Gales contam cada um com a sua própria seleção de futebol. Já no caso das Olimpíadas, o Reino Unido participa em conjunto. Por outro lado, para a Organização Internacional de Normatização, o número de países chega a 246. A ISO é responsável pela aprovação de normas internacionais para diferentes áreas técnicas. Uma dessas normas é a chamada ISO 3166, a qual determina os códigos de cada país e suas subdivisões. Através desses códigos, é possível enviar uma carta para qualquer lugar do mundo, e eles contabilizam 246 países. A Organização Mundial do Comércio, a OMC, contabiliza 164 países, porém, como nem todos os países lidam diretamente com o comércio internacional, essa instituição não possui relação com a totalidade de países. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Revisem todo o material, leiam com calma, assistam os vídeos de apoio e façam atividade. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima semana.